Queridos irmãos, em Cristo Jesus, assim diz a palavra de Deus, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1:26. Deus é o Criador de tudo que existe, as coisas visíveis aos nossos olhos e as que são invisíveis também. Não são palavras minhas, mas do profeta Jeremias, no capítulo 27, versículo 5. Vamos ler. Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e o dou a quem é reto aos meus olhos. Os secularistas, materialistas, tentaram implantar a teoria da evolução das espécies, objetivando excluir assim Deus como criador e doador da vida, mas não prevaleceram em suas pretensões. Nada vai mudar no que se refere a Deus como Criador. Deus criou e deu ao homem a responsabilidade e a autoridade para administrar, como lemos, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1:26. É por isso que temos a consciência de que o que possuímos não é nosso, é de Deus. Muitos crentes têm dificuldade de entender isso, especialmente quando se trata do dinheiro deles, dos seus bens materiais. Na verdade, o pecado cegou o entendimento deles. Crentes que chamam de improdutivos, Jesus fala em servo inútil quando não fazem absolutamente nada pelo reino de Deus e querem ser galardoados, abençoados por Deus. Um autêntico servo de Deus sabe perfeitamente que ele é um fiel mordomo de tudo que Deus lhe deu, não importando o quanto tem, o tamanho do seu patrimônio, e por sua fidelidade sem medida, ele recebe o louvor e a bênção do Senhor. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25:21. Os irmãos conhecem a história contada por Jesus, ali em Mateus capítulo 25. Um homem ausentou-se do país, chamou seu servo e lhes confiou seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, e ao outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade de atuação. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente, diz a Bíblia, a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que receberam 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor.
Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que eu ganhei. Disse o Senhor, repetindo as mesmas palavras: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que receber 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabia que ceifo onde não semeei e ajunto onde não plantei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, a voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Olha, queridos, há uma mentira universal que o diabo lançou na vida do homem. Eva disse que se comesse do fruto da árvore morreria. O diabo disse para ela: é certo que não morrereis. Nós nunca pensamos no dia da nossa morte. Vivemos nossa vida e não pensamos nisso. Não pensamos que hoje mesmo Jesus pode voltar. Ele pode vir arrebatar os vencedores. Os que se dizem servo de Cristo, mas são infiéis, não pensam nessa possibilidade. Sua morte ou retorno de Cristo à terra para arrebatar os seus. Por isso, permanecem inúteis, acham que a morte está bem longe deles e que Cristo ainda vai demorar pelo menos uns 500 anos para vir buscar a sua igreja. Se o irmão observar esta parábola, ela está concentrada no servo inútil, infiel, porque se trata de uma parábola advertência. O servo inútil perde a bênção, a salvação, e é lançado fora, claramente no inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. É o que aprendemos nesse ensino de Jesus. Somos servo útil ao Senhor, queridos, porque ele era um servo infiel, esse cidadão que recebeu apenas 1 talento. O que faltou na vida dele e o que fez dele ser inútil, o que produz um servo assim? Observaram a desculpa do servo inútil: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Veja que a cegueira
espiritual deste servo inútil é tão grande, ao ponto de ter um conceito errado do seu Senhor, neste caso do próprio Deus. A maneira como conhecemos a Deus, a maneira como caminhamos com Deus, determina como nos relacionamos com Ele. Quando não temos luz de Deus, não podemos nos enxergar, nem mesmo nosso Deus. No conceito deste servo inútil, ele pensava que conhecia a Deus em profundidade e revelação. Ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. Este servo estava completamente equivocado. Ele não sabia quem era, nem tampouco quem Deus era. Deus, ao responder, expõe o que estava no coração do servo infiel. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabia que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Esta palavra sabia vem do grego, querido, oido, significa saber de ouvir falar. Dizia Deus que ele o conhecia superficialmente, que não se enxergava e não sabia quem era de fato o Senhor. Muitas pessoas chegarão diante de Deus naquele dia e terão um grande problema, uma grande surpresa. Enganaram a si mesmo, achando que serviam a Deus na terra, que eram verdadeiros crentes em Cristo, irão receber não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Queridos, em 1 Timóteo 1,15, o apóstolo Paulo declara: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo falava isso porque tinha mais luz do que os outros. Ele se enxergava, ele sabia quem era ele e quem era Deus. A maneira de conhecermos a nós mesmos é conhecermos a Deus. Creio que muitos irmãos conhecem o instrumento importante usado pelos profissionais da construção civil. Eu estou falando do prumo, uma ferramenta muito importante de um pedreiro, de um carpinteiro. Quem não utilizou, olha a parede, ela parece até estar retinha, mas quando se coloca o prumo, observará que ela está torta. Olhe para você mesmo e faça uma análise. Isto chamamos de introspecção. Em 1 Coríntios 11:28 diz assim: examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e bebe deste cálice. Paulo repete em 2 Coríntios 13:5, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós, se não é que estás reprovado. Somente descobrindo a graça vem a transformação. Paulo era um crente que olhava para dentro de si e era um homem verdadeiro. Ele disse: não presto, miserável homem que sou, não consigo me mudar. Quem
me livrará do corpo desta morte? Realmente, queridos, a mudança vem quando reconhecemos nossos erros e pedimos que Deus nos mude. A causa do servo inútil de não frutificar é a falta de intimidade. Se tem intimidade com Deus, sei de muitas responsabilidades e obrigações para com o Evangelho, para com Deus. Jeremias, no capítulo 29, 13, declara: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O servo bom e fiel foi feliz porque zelou bem pelo pouco que recebera, e assim, tanto quanto o anterior, que habilitou para administrar o muito. A questão da fidelidade sobre o pouco leva a nossa reflexão a várias outras lições de importância prática em nossas vidas. Se não formos fiéis nas pequenas coisas que temos a fazer, como poderemos esperar que seremos fiéis nas grandes? Reconheça que tudo pertence a Deus. Lá em 1 Crônicas 29, do 11 ao 12, lemos: Tua és, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça de todos. Riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar graça a tudo. Encerro com as palavras do apóstolo Paulo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Amém? Vamos orar. Bendito e eterno Deus, Tiago, teu servo do passado, o apóstolo, disse que tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Temos que ser verdadeiros, Senhor, verdadeiros mordomos naquilo que o Senhor nos confiou nesta terra. Ajuda-nos, portanto. Pai querido, obrigado por tua imutável palavra. Ela faz bem a nossa alma. Como diz o salmista, é luz para o nosso caminho. Ajuda-nos a termos, a obedecermos, Senhor, estes ensinos maravilhosos. Abençoa neste momento esta vida que recebe a tua palavra, que seja extensiva também ao seu lar a bênção, a misericórdia, a graça divina, em nome de Jesus. Amém. Um abraço fraterno, que Deus os abençoe grandemente. Até o nosso próximo encontro, com a graça de Cristo. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me work upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be much stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where
upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery and oceans deep. My faith will stand. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fall, our fear surrounds me. You never failed, and you won't stop now. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me. Spirit, lead me. Spirit, lead me. Take me deeper. Take me deeper. Take me deeper into